A jornada na estrada é um verdadeiro enigma repleto de surpresas. A cada quilômetro percorrido, o inesperado espreita, e a confiança em estranhos para caronas é um dilema. Certo dia, Antônio se deparou com uma freira pedindo carona em um local duvidoso. Ele pensou em recusar, mas sua consciência o impeliu a agir de forma diferente. Mal sabia ele o quão grata ela se tornaria. Antônio já era caminhoneiro há mais de 2 décadas. E apesar dos sucessos e desafios enfrentados ao longo da vida, nada havia sido tão árduo quanto o momento presente. O caminhão que utilizava era alugado e antigo, o que o tornava inadequado para transportar grandes cargas com eficiência. A remuneração mal cobria as contas atrasadas e o essencial para sustentar sua esposa e filhos ao longo do mês. Devido ao tempo extenso fora de casa, Antônio ainda precisava reservar uma parte significativa de sua renda para garantir alimentação e estadia durante as viagens, além de sempre estar precavido para imprevistos na estrada. Sua rotina era acordar todos os dias bem cedo, por volta das 4 da manhã, e prosseguir até o anoitecer. Muitos questionavam o motivo de ele evitar dirigir à noite, mas Antônio preferia não abordar o assunto, pois rememorá-lo era algo que preferia evitar. A verdade é que o acidente que mudou a vida do caminhoneiro aconteceu há 2 anos, durante uma época próspera em que ele e um amigo aceitaram transportar uma grande carga de arroz por um alto pagamento. A pressa em retornar para suas famílias os levou a dirigir à noite, algo que resultou em consequências devastadoras. Apesar de revezarem o volante a cada 5 horas, a exaustão o atingiu durante a noite. Ele recordava vividamente como seus olhos pesavam e quase chegou a cochilar ao segurar o volante, momentos antes da tragédia. Na escuridão da BR-381, Antônio cochilou diversas vezes até ser despertado pelos faróis de outro caminhão, resultando em uma colisão inevitável. A partir desse ponto, suas lembranças ficaram confusas, recordando apenas o mundo girando ao seu redor e o amigo sendo arremessado pela janela. Antônio perdeu tudo, mas a dor mais profunda era a perda do amigo, que jamais retornaria. Além do caminhão ficar totalmente destruído, ele precisou passar por extensas terapias e fisioterapias para se recuperar tanto física quanto mentalmente, a fim de poder voltar à estrada. Todas as suas economias foram consumidas durante esse período, deixando-o recomeçar do zero e lidar com traumas profundos. Dirigir à noite tornou-se algo inimaginável. Mesmo assim, numa manhã, ele se deparou com a situação mais estranha de sua vida. Como sempre, acordou às 4 da manhã e, após tomar café, ligou o caminhão. Aguardou o sol surgir no horizonte antes de partir para a próxima cidade, dessa vez com a caçamba vazia, mas sua carteira repleta. Durante um trecho conhecido entre os caminhoneiros, avistou algo incomum, uma freira. Aquele lugar era frequentado por profissionais noturnas, sendo uma parada conhecida entre os viajantes. Em razão disso, quando seus olhos avistaram a mulher trajando um hábito, fazendo sinal com o polegar, uma sensação inquietante percorreu sua espinha, como se aquela cena fosse um presságio. Pensou em acelerar e passar direto, mas ao ouvir na rádio que a região estaria extremamente quente, Antônio decidiu não negar a carona e estacionou o caminhão no acostamento. Perguntou à freira para onde ela estava indo, e ela explicou que seguia o mesmo trajeto que ele e que precisava ser deixada em uma fazenda a 1 hora de distância. Antônio acomodou-a no banco de passageiros, retirando os jornais e a marmita. Mal iniciou a viagem, ele perguntou: "A senhora sabe quem são as mulheres que ficam nessa parte da estrada?" A freira admitiu: "Está falando das garotas de programa?" "Sim, eu estava trabalhando com elas." Essa resposta deixou Antônio desconfortável e ele não ousou fazer mais perguntas. Observou então que aquela religiosa era jovem e bonita, o que o fez silenciar ainda mais. Durante o trajeto, a freira, cujo nome era Serena, mencionou que Deus a havia enviado para que ele a buscasse, pois muitos caminhoneiros passaram por ela desde que saiu do prostíbulo, porém nenhum parou para oferecer ajuda, provavelmente temendo serem vistos em um lugar como aquele. Ela explicou que estava desesperada para encontrar sua família o mais rápido possível e que eles não sabiam que ela estava trabalhando naquele local durante a noite. Além disso, a estrada pela qual seguiam estava enfrentando uma onda de violência intensa e ela temia por sua própria segurança. Essa narrativa despertou uma revolta em Antônio. Como uma freira poderia admitir abertamente que estava trabalhando em um lugar tão imoral, repleto de pecados e coisas erradas? Antes que pudesse processar totalmente esses pensamentos, sua atenção e preocupação se voltaram para uma curva logo à frente, onde homens armados com fuzis cercavam a estrada. Antônio foi surpreendido e forçado a parar no meio do caminho por uma quadrilha de assaltantes. Apesar de não transportar nenhuma carga, os homens encapuzados não se importaram com os apelos da freira para deixá-los ir embora e levaram todo o dinheiro que Antônio tinha em sua carteira. Todos os dias e quilômetros dedicados àquele trabalho pareciam ter sido em vão. Ele retornaria para casa sem um centavo sequer para sustentar sua família.
As contas não esperariam, os empréstimos que havia feito não dariam trégua. E Antônio tremia enquanto punha o caminhão novamente em movimento. Isso não é justo. Trabalhei tanto para esses bandidos levarem tudo embora, lamentava-se. As palavras reconfortantes da freira não conseguiriam aliviar o peso que ele carregava, pensando em suas crianças passando necessidade. Apesar de estar praticamente abalado demais para continuar, Antônio levou a freira até o destino final, uma vasta fazenda repleta de pomares, plantações e animais. Ela explicou que aquela era a propriedade de sua família e que seu pai era um fazendeiro muito rico. Percebendo o estado emocional do caminhoneiro, a freira insistiu para que ele descansasse na casa de sua família e se recuperasse do trauma. A princípio ele relutou, mas quando a polícia foi até a fazenda para registrar o ocorrido, Antônio acabou sendo persuadido a ficar por alguns dias em segurança. A família da freira o acolheu de maneira excepcional. Era como se estivesse em um hotel 5 estrelas, desfrutando de ótimas refeições e tendo noites de sono reparadoras, algo que não experimentava há muito tempo. Todos os dias, Antônio entrava em contato com sua esposa, compartilhando suas preocupações sobre as dificuldades que enfrentariam dali em diante, especialmente com a necessidade de fazer novos empréstimos para alugar outro caminhão. Ele também mencionou o comportamento estranho da freira, que todas as noites saía furtivamente da casa para pegar carona em direção ao local onde ficava o prostíbulo. Apesar de sentir vontade de contar tudo à família que o tratava tão bem, preferiu não se intrometer. Foi então que, numa madrugada, a freira bateu em sua porta, revelando a forma como pretendia agradecê-lo pela carona e por guardar seu segredo. Surpreso e incrédulo, Antônio a seguiu até um quarto isolado da casa, que era usado para armazenar estoques. Escute, não concordo com uma freira se envolvendo em algo assim, disse Antônio. A freira respondeu, eu simplesmente não consigo evitar. Estou de férias das minhas funções na igreja, mas prometi dedicar minha vida a servir ao próximo. Ao abrir a porta do quarto, Antônio se deparou com uma jovem com um dos seios desnudos, amamentando um bebê. A freira explicou que era Esther e contou a comovente história de como a conheceu. Esther havia sido abandonada pelos próprios pais grávida, no prostíbulo onde a freira trabalhava na evangelização. Desde então, a freira prestava apoio diário, e no dia em que Antônio a levou de carona, havia realizado o parto da criança. Nesse momento, Antônio percebeu que havia julgado a situação erroneamente e sentiu vergonha disso. Esther agradeceu por ele não ter contado à sua família até que pudesse convencer seu pai a recebê-la de volta em casa. Esther e seu bebê ficariam na casa da freira até que a igreja pudesse providenciar moradia e assistência financeira para que ela recomeçasse sua vida. Na manhã seguinte, Antônio se preparou para partir e ficou surpreso ao ligar seu caminhão. Notou que o veículo estava consideravelmente mais pesado. Ao verificar o motivo, a freira pediu para ele abrir o baú do caminhão. Lá, ele encontrou uma variedade de sacos de cereais, frutas, verduras e até cortes de carne conservados no sal. Emocionado, Antônio chorou ao perceber que aquilo era um agradecimento. A freira explicou, acho que seus filhos terão o que comer por muito tempo. Ele abraçou a freira e toda a família dela. Ao apertar a mão do pai de Esther, ele recebeu um comprovante de depósito e um endereço. Nem tudo que está aí dentro é seu. Você tem que entregar a carga nesse endereço que fica na sua cidade. Um comerciante amigo meu comprou muita coisa, e eu acabei dando sorte de encontrar um bom caminhoneiro, explicou o pai da freira. Com o coração aliviado, Antônio partiu e efetuou a entrega conforme o combinado. Ao chegar em casa, foi recebido com grande alegria, e ele decidiu doar uma parte da carga que lhe restou para a comunidade local. Apesar de ter julgado mal as intenções da freira, ele acabou concordando com ela quando disse que foi Deus quem o colocou em sua vida. Antônio não fazia ideia de que ele próprio seria abençoado por essa experiência. Continue aqui com a gente. Você pode gostar de um desses 2 vídeos que estão na tela.